Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Margem Cash, onde o lucro é protagonista. Você sabia que no ano de 2025, no Brasil, cerca de 85% dos totais de pedidos de afastamento do INSS foram relativos a problemas de ansiedade e depressão? Esse número é assustador. E hoje, para falar um pouco do lado humano por trás disso, a gente vai ter um bate-papo muito interessante. E a gente trouxe aqui hoje Fabiano Alves. Ele vai falar para a gente sobre isso. Ele é empresário, mentor, pastor e fundador do método Você Pode Voar, que traz o comportamento humano para destravar pessoas, líderes e equipes. E hoje vou falar com o Fabiano para trazer mais sobre isso e abrilhantar aqui o nosso episódio do Margem Cash. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de hoje, Fabiano. Muito obrigado, Tamires. Muito obrigado, Eric, pelo convite. E vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento humano. Ou seja, nenhuma empresa sobrevive se não tiver uma pessoa. Concorda? É o básico. É o básico. Bora lá. E é, assim, bem desafiador, né? Seja bem-vindo, Fabiano, aqui. Obrigado. E eu entendo o quanto que esse assunto é complexo, porém não é difícil. Eu acho que eu li muito aquele livro Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet, né? E ele fala muito sobre essa percepção, esse olhar mais humano. Eu, ao longo da minha carreira profissional e empresarial, eu vi muita gente falar que preferia lidar com animais do que lidar com gente, né? Por causa da justiça do trabalho, por causa, né, de todos os processos e todas as dificuldades de contratação, a parte jurídica, a parte dos recursos humanos, RH e tal. Então a gente vê que realmente existe uma complexidade. Mas a gente tem que voltar, dar aí uns passinhos para trás e entender exatamente o que você disse, que não dá para ter nada sem pessoas. Pessoas é o recurso-chave e o recurso básico para que tudo aconteça, né? Então é por isso que a gente está trazendo esse bate-papo aqui com o Fabiano. Além de tudo isso, foi um professor meu, um cara que me honrou em muitas vezes na minha vida. Contei muitas histórias para minha esposa ao longo do tempo que a gente conviveu. Aprendi muito com você, não só no treinamento que eu fiz com você, mas como pessoa, né? E depois a gente acabou descobrindo que a gente se conheceu lá atrás, na época da Eni ali. Foi uma época muito boa na minha vida também. Então eu queria trazer para você o seguinte, Fabiano. O que você pode dizer para a pessoa hoje que tem essa mentalidade escassa ou talvez até fixa de pensar que pessoas é problema, de pensar que pessoas é limitante? Como que você enxerga isso hoje? Olha só, Eric. Foi uma pergunta bastante interessante que você me disse. Porque hoje eu sou empresário na área de tecnologia. E as pessoas perguntam, mas você desenvolve software e pessoas? É um grande desafio. Mas ao longo do tempo, não só toda essa questão, mas a pessoa em si é que desenvolve a empresa. Hoje nós estamos vivendo uma era total de inteligência artificial, de tudo isso. Só que se não tiver hoje, olha aqui, quantas pessoas estão aqui gerindo hoje o nosso bate-papo, ou seja, está nos bastidores, vamos dizer assim, às vezes de uma tela. Então, sim, 100 pessoas não dá. E a grande questão hoje, como a Tamires já relatou no início da nossa apresentação, hoje, por exemplo, se você for falar de depressão e ansiedade, de 2024, você citou uma estatística de 2025 que está entrando, né, na NR1 das empresas agora. Mas em 2024, entre os 5 fatores de afastamento está ansiedade e depressão. Houve um crescimento de mais de 200% de 2023 para 2024 e agora 2025, estamos em 2026. Então, assim, ao mesmo tempo que nós estamos com o avanço da inteligência artificial, mas nós estamos percebendo que a inteligência emocional, ela precisa de uma atenção específica. E eu falo assim, que foi por consequência. Eu, na minha vida mesmo, com sonhos, projetos, planos, querendo executar, mas vivendo uma vida inteira, todo mundo falando que eu não dava conta, que eu não podia, que eu era mole. E aí o que acontecia? Se tornava uma verdade. Agora, o que isso tem a ver com reflexo hoje empresarial?
A grande questão é essa. Não tem como você separar. Você é uma pessoa na tua casa, você é uma pessoa na empresa, você é uma pessoa aqui no podcast. Não tem como. Nós somos a mesma pessoa em todos os lugares. A mesma pessoa, né? Exatamente. Então, assim, o que que acontece? E como que a pessoa jurídica ela enxerga isso? Né? Então, essa é a grande questão. Então, a NR1 ela veio para a pessoa jurídica enxergar a física. Mas e a física em si? Nós somos seres humanos. Nós somos movidos a sonho. Combustível é sonho. Sim. E a grande questão é, onde está tudo isso? Porque nós estamos falando de depressão e ansiedade. Excesso de futuro e excesso de passado. E nós esquecemos do presente. Porque hoje nós estamos numa sociedade extremamente acelerada, com tudo, imediatista. Enfim. Então aí a gente vai correr o assunto aqui, mas a grande questão é essa. É você afunilar a performance empresarial hoje justamente casando com a pessoa física. Sim, e por trás de toda pessoa jurídica tem uma pessoa física, né? O Exato. CPF, ele sempre vem antes do CNPJ, e isso é uma coisa que eu vejo que muita gente esquece. Quando o meu RH veio me informar sobre essa mudança, né, na lei, né, de que os empresários iam ser responsabilizados pelo acompanhamento da NR1 e iam ser obrigados a inserir isso dentro do seu escopo ali de cuidado com as pessoas, eu confesso que eu achei bom. Porque os dados, eles provam que por mais que o governo tenha feito iniciativas para cuidar disso, isso foi muito mal cuidado. Os números só mostram crescimento. Então, quando ela me falou, e ela me falou num tom de tipo assim, cara, mais uma coisa pra gente gerir, mais uma coisa pra gente cuidar, mais uma coisa pra gente gastar, e sucessivamente. E ela não tá errada. Não. Só que eu vejo, cara, que hoje o empresário brasileiro ele é muito mais capacitado para lidar com isso do que o governo. Porque se o governo fosse capacitado para lidar com isso, a gente não estaria vendo o que está acontecendo. Então hoje, 3 a cada 5 pessoas tem problema de depressão ou ansiedade. Então, cara, o que está acontecendo, né? O que a gente fez com todo esse investimento de tempo, atenção, órgãos e até investimento monetário mesmo, de imposto que foi pago para resolver isso, e isso não levou a lugar nenhum, né? Hoje, como que você vê que os empresários eles precisam parar e enxergar isso, né? Qual que seria o primeiro passo ali? Como lidar com essas pessoas, como enxergar essas pessoas, como entender como ele precisa deixar a vida dele ali, pelo menos no mínimo controlada, para que ele possa dar atenção e se dedicar ali aos colaboradores dele. Sim. Olha, toda empresa hoje, até com a NR1, né, que ela veio agora e vai ser agora em maio, ela obrigatória. O que acontece? Os empresários eles vão estar obrigados a poder implantar alguns programas dentro da empresa, dentro das empresas, para que possa tratar os funcionários da maneira como a norma quer. Só que a gente sabe que a norma ainda, a norma regulamentadora, ela tá assim, no início. Olha só, a norma NR1, ela é de 1978. Vamos lá, ela foi lançada em 1978. Porém, para riscos físicos, na maioria dos casos. E agora que ela está enxergando. Então, o governo deu um primeiro passo para isso. Só que quando você fala a nível do olhar do empresário, ele já trabalha com isso há algum tempo. Agora, talvez vira lei, mas qual que é a grande sacada hoje? Primeiro, uma visão. Hoje para uma pessoa. Por quê? Normalmente nós queremos muito resultados. Só que se a pessoa não estiver bem, você não tem resultado também. Então a gente está falando de quê? De autoestima. A gente está falando o que a pessoa está buscando, qual é o investimento que ela quer. Ou seja, então dentro das empresas vai ter um olhar diferente, principalmente os profissionais de RH, para entender melhor o comportamento de cada indivíduo, ou seja, um a um, para entender e extrair o melhor dele, que algumas empresas já fazem isso há muito tempo. Criam programas, enfim, tem uma série de questões pessoais aí que já cuida de equipe em relação a isso.
Além do próprio trabalho também, né, Fabiano? Tipo, tem muita gente que esquece disso, né? Que, cara, o trabalho, ele edifica, né? Exatamente. Ele edifica, ele faz a pessoa se motivar, faz a pessoa se especializar, faz a pessoa relacionar, dialogar. Ela cria um ambiente onde ela tem pessoas saudáveis em volta dela, né? Traz outras rotinas, outras ambiências, né? Então isso é muito importante. Um dos correlatos que a gente viu mais nesses estudos todos que a gente leu é que as pessoas alegam que sofrem uma certa pressão. Ou talvez até mesmo uma toxicidade no ambiente de trabalho. Sim. Porque como que você vê isso? Cara, tem como você hoje trabalhar sem pressão? Existe essa possibilidade? Ou isso é uma utopia? Olha, eu costumo dizer o seguinte, eu costumo dizer até no nosso treinamento, arroz fica pronto mais rápido do método normal ou na panela de pressão? Vou perguntar para Tamires. Em quanto tempo um arroz... Você já ouviu falar em arroz de panela de pressão? Você faz arroz na panela de pressão. Nunca fiz, não conheço. Não? Olha, normalmente tem gente que faz. E arroz na panela de pressão fica pronto em 5 minutos. Enquanto no método convencional é 15 a 20. O que eu digo? Que muitas vezes você pode extrair o melhor de uma pessoa, desde que você conheça ela na pressão. Sim. Mas nós temos perfis comportamentais diferentes, então nem todo mundo funciona bem na pressão. Né? Então você conhecendo cada pessoa, você sim pode extrair o máximo dela. A grande questão é, eu olho para você como profissional, eu descubro o teu perfil comportamental, que a análise de perfil comportamental toda empresa deveria fazer, porque muitas vezes você está alocando funcionários em departamentos errados, né? Sim. Por quê? Porque a empresa quer extrair o melhor dele, a empresa quer resultado. Sim. Agora a questão é, como cuidar disso? Entende? Sim. Como extrair? E outra coisa, a empresa ela é cobrada por resultados. Então, eu entendo assim, existe uma flexibilização. Ou seja, quanto mais você conhece o teu profissional, mais resultado você pode ter. Existe uma diferença entre a questão do urgente e do importante. Então, nós precisamos entender o seguinte, a pressão ela é sofrida por coisas urgentes ou por coisas importantes, por ações importantes, que aí há uma diferença. Porque se eu chegar para você e falar assim, que entrega esse trabalho agora, nós temos até amanhã, mas não foi passado nada, o erro tá onde? A gestão. E aí você quer exigir do teu funcionário. E esse é um cuidado que a gente toma muito, né? Porque hoje em dia, cada pessoa tá num momento de vida, né? Exatamente. A gente não sabe o que ela tá passando. Ela pode até ter o perfil comportamental certo, se encaixa bem na vaga, foi alinhado, trabalhar sob pressão, tá tudo ok. Exatamente. Mas de repente ela tá numa turbulência. E aí se ela tiver nessa turbulência, cara, você sacudir mais ainda, ela vai bater no teto e não vai aguentar isso. O que nós precisamos entender e ter essa flexibilização dentro das empresas e vamos dizer assim, ter esse jogo de cintura como empresários é o seguinte, pessoas são seres de estado, né? Então, ou seja, hoje você tá bem, amanhã você não está. No outro dia você tá bem, no outro dia você não está. E tá tudo bem. Eu costumo dizer e comparar esses picos e vales, vamos dizer assim, com o exame de eletrocardiograma. Porque o que acontece? Se você estiver constante... a todo momento, o que o exame de eletrocardiograma fala? Já era. Já era. Não tá bem, não. Então, não existe isso. Então, as empresas elas precisam também compreender o comportamento de cada pessoa. Eu costumo dizer, quando eu faço uma entrevista com um funcionário, a primeira vez que eu estou fazendo entrevista com ele, eu falo assim para ele, o que você quer ser quando você crescer? Essa é uma pergunta que eu faço. Por quê? Se eu também vou dar uma vaga não alinhado a uma expectativa que ele tem, ou a um sonho, ou a um objetivo de vida, esse funcionário provavelmente ele vai durar muito pouco na empresa. Vai estagnar, né? Vai estagnar, exatamente. Então a gente precisa alinhar isso. Por quê? Porque todo mundo quer crescimento, não é verdade? Sim. Então, assim, você alinhar isso juntamente com a empresa, porque todo profissional, e aí eu falo para o profissional que está nos assistindo agora, não para o empresário, você pode sim
e empreender no CNPJ daquela empresa que você está trabalhando. O grande erro hoje do profissional, muitas vezes, é reclamar do que ele faz, é reclamar das ações dele, sendo que uma vez eu ouvi um consultor de empresas falando assim, você não vai fazer gol contra porque você ganha pouco, né? O que que um profissional de futebol ele faz, um jogador de futebol ele faz? Jogando lá num time, né, de terceira divisão ou num time mais na base, né? Vamos dizer assim. O que que ele faz? Ele dá o melhor dele, porque alguém vai olhar. Então, o profissional também ele precisa ter essa consciência, porque se ele der o melhor dele, alguém vai achar ele. E o próprio empresário vai ter uma visão diferente e vai remunerar ele à altura. Com os resultados dele. Uma boa referência. Porque tem muita gente hoje que fica trocando essas pontuações, essas responsabilidades, né? A pessoa fala assim, não, primeiro você me valoriza, depois eu faço o meu melhor, né? Isso é muito comum. Eu já peguei casos assim na indústria várias vezes. E eu vejo que o mercado não é assim, né? O mercado de trabalho, ele não, você mostra o seu valor e aí o mercado, ele se posiciona à altura, né? Exatamente. Até recentemente teve um colaborador que veio conversar comigo, da Liberdade, aí ele veio conversar comigo e ele falou, você acha que eu tô pronto para empreender? Ele me perguntou. Eu falei, depende dos seus objetivos. Você colocou suas metas e você chegou até lá? Aí ele falou, não, eu ainda não cheguei lá. Eu falei, então você que tá dizendo que não tá pronto. Quando você vai empreender ou intraempreender, que é empreender dentro de um negócio, a diferença é que você precisa já estar acreditando nas suas motivações o suficiente. Sim. Agora, você conta para você que você vai realizar e você não realiza, aí fica mais complicado. Sim. O CLT, ele é muito bom, cara. Eu acho ele incrível para uma parte da vida de cada profissional. Sim. Agora, se você for perguntar pra mim que o CLT é pra vida toda, não, eu acho que todo mundo deveria tentar alguma coisa, resolver algum problema na vida e se monetizar através disso. Sim. O ponto é que isso ele exige uma maturidade diferente e você precisa se preparar pra chegar lá. Eu confesso pra todo mundo, todas as vezes que alguém me pergunta, eu falo, cara, eu não tava pronto quando eu comecei a empreender. Eu fui empreendendo aos trancos e barrancos. E aí hoje eu já enxergo melhor o tamanho da minha responsabilidade. Então quando eu vejo um CLT que fala assim, cara, eu quero sair da empresa. Mas, cara, calma. Você tá pronto para sair? Isso. Você preparou o campo? Você tá preparado? Você sabe qual é o seu objetivo? Qual é o teu propósito de vida? E aí a pessoa fica achando que isso tudo é balela motivacional, né? Então, eu acho que não é, cara. Eu sei que às vezes tem muita gente falando na internet essas palavras, né? E fica repetitivo, fica cansativo. Sim. Mas não deixa de ser verdade, né? Então, as pessoas precisam buscar ali formas de fazer isso. Exatamente. Lá na empresa hoje, o Fabiano, eu tenho uma pessoa que ela tem um desafio para crescer. Ela sabe que ela precisa crescer. Eu sou um cara muito claro. Eu sou muito transparente na minha comunicação. Eu busco muito bem as palavras para poder construir a comunicação, para mim depois não ter dificuldades em entender se eu comuniquei o que deveria. Sim. Peço para essa pessoa me explicar o que ela entendeu para mim fazer esse check, né? Esse raio-x ali de se a comunicação foi efetiva ou não. E ela vive um desafio muito grande de conseguir evoluir. Você acha que isso é uma trava emocional? Como que você lida com isso? Eu vejo que você tem vários treinamentos para lidar Sim. com essas pessoas hoje. Como que você enxerga isso? O que uma empresa deve fazer quando ela percebe que a pessoa tem todas as qualidades, tem todos os valores necessários para ser um bom colaborador, mas fica travado emocionalmente e não consegue desenvolver? Certo. Aí é na hora que você me contrata. Passa o Pix aí. Ué, o que acontece? Muitas vezes nós temos planos, sonhos, nós temos desafios também dentro da empresa e muitas vezes lá atrás ninguém sabe. O adulto que trabalha hoje dentro da tua empresa, ninguém sabe a criança que ele foi lá no passado. Então eu sempre costumo dizer, e eu falo muito assim nos treinamentos, e falo para os empresários principalmente, não julgue um adulto sem saber a criança que ele foi. Então precisa ser investigado. Agora, a grande questão é assim, se é uma pessoa que veio uma vida inteira recebendo não, falando você não vai conseguir, você não vai dar conta. Você não pode, isso não é para você. Como que você acha que ela vai encarar um cenário novo ou um desafio novo?
certo? Então, ela mesma já vai autolimitar. Ou alguém vai autolimitar ela falando, não, Eric, isso não é pra você, Tamires, pra que isso? E aí aquilo começa a se tornar uma verdade dentro de cada um. Só que eu digo uma coisa, Eric. Todo mundo tem uma força interna que muitas vezes não sabe. Eu quero fazer um teste com vocês, se vocês me permitirem. Oxi. Pode ser? Então tá. Pegue a tua mão e feche ela com a maior força que você tem. Isso. Oxi. Ótimo. Pronto. Agora você vai fazer a mesma coisa pelos teus filhos e pelas pessoas que você ama. Pronto. Você não aplicou, pode soltar. Você não aplicou toda a sua força na primeira vez, mas você aplicou na segunda, porque eu te disse um porquê. E quando você encontra o porquê dentro das tuas ações, você começa a tirar força da onde você nem sabe que tem. Entende? Então, o que acontece? E aí, Toma. e aí, as pessoas falam assim, não, mas isso não é pra mim, não dá, e não é. Aí outras pessoas falam assim pra mim, Fabiano, você é motivacional demais. Vai conhecer quem eu era, pra saber as coisas que eu ouvia e o que eu faço hoje. Então, aqui é uma prova viva pra vocês terem ideia, só bem raso, tá? Eu ouvia coisas assim, o Fabiano não consegue trocar uma lâmpada. Ele é mole. Na escola, até na faculdade, o que acontecia comigo? Eu não ia apresentar os trabalhos. Porque eu tinha vergonha. Eu sabia que eu não ia conseguir. Eu sabia que eu ia dar uma pane. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer. E aí, torna-se o quê? Um senso de incapacidade. Outra coisa também que acontece demais. Senso comparativo. Sempre eu entendo que a outra pessoa é mais habilitada e é melhor do que eu. E aí o que acontece? Você sempre vai se diminuir independente dos ambientes que você está. É outro ponto. Agora, o que muitas vezes nós precisamos fazer é ter um choque de realidade. E aí eu venho para sacudir, para dar esse choque de fato. Porque eu acredito, igual tenho aqui, ó, você pode voar. Eu acredito que todos nós podemos voar em busca dos nossos sonhos, dos nossos planos, dos nossos projetos. É que às vezes o método, as pessoas falam, isso não vai funcionar, isso não é muito assim, não. E na verdade, com poucas ações. Eu vou fazer uma comparação com você hoje, se não vai te dar uma motivação para vocês agora. Hoje, quantas pessoas não acordaram hoje? E nós estamos aqui acordados, trabalhando, gravando podcast. E aí quando a gente começa a ver esse parâmetro, nós falamos assim, opa, Tem significado. tem significado. E um outro significado também, até mesmo para quem está trabalhando ou está reclamando do trabalho, não, isso não é para mim, isso não é, eu não quero fazer isso, eu estou insatisfeito. Se você está insatisfeito, então pede conta, porque todas as vezes que você reclama de onde você tira o seu sustento, é a mesma coisa de você estar cuspindo no prato que você está comendo todos os dias. E você diminui, né? Você não... É uma coisa que eu vi, assim, uma analogia, achei incrível. Se você diminui o ambiente que você vive, você tem que se diminuir para caber. Exatamente. As pessoas não têm essa percepção. Então ela tá ali diminuindo o tamanho da xícara dela, diminuindo o tamanho da xícara dela, mas aí ela vai precisar tomar café. Aí ela vai chegar, ela vai falar, bota café pra mim, aí a pessoa enche a xícara de café com uma gota de café. Porque a sua xícara de café é pequena. Exatamente. E quem diminuiu a xícara? É você mesmo. Então eu vejo que tem muita gente que tá nessa... Como é que eu vou dizer isso? Eu chamo de deturpação emocional pelo excesso de comunicação que a gente vive hoje com a era digital. Então o cara vai pro Instagram, o cara vai pro TikTok, o cara vai pro, sei lá, onde mais tem tanta rede social hoje, o cara entra lá e fica vendo aquele monte de videozinho curto, né, que eles chamam de shorts, né, agora são pequenas pílulas de conteúdo. E esse cara, ele fica
obeso mental de Sim. tanto conhecimento vazio, Sim. raso, e acha que aquilo é chato. Uhum. E, cara, parece chato mesmo, né? Porque é raso. Uhum. Mas se a pessoa se der a oportunidade de pelo menos tirar essa percepção, essa frustração que ela mesma criou dessa verdade e permitir que ela possa questionar esse sentimento, esse pensamento, Sim. cara, isso muda demais a pessoa. Ó, uma das primeiras questões. Quanto que as pessoas assistem hoje de Reels, de Shorts, de For You, do que for, hoje por dia? Todos os aplicativos A média é hoje, 4 horas, Muito, né, eu né? acho. a média é 4 horas. E os aplicativos, ele vai informar quanto tempo Você passou ali. que você passou ali. Uhum. E se você trocasse hoje por 10 páginas de um livro com uma atenção focada em um assunto? Nossa. Porque hoje todo mundo sabe tudo, né? Ah, não, isso eu sei, isso eu sei. Então, por exemplo, se eu for fazer um treinamento com você, pode ter certeza que o que eu vou fazer? Eu vou tirar tudo aqui, ó, vou esvaziar, eu vou entrar dentro da tua sala como se eu não conhecesse absolutamente nada. Por quê? Porque aí é uma forma que eu tenho de absorver e aprender com você. Novo, né? Exatamente. Agora, não há, olha só, não há ninguém tão grande que possa sentar e aprender ou tão pequeno que possa levantar e ensinar. Todos nós temos algo para ensinar. Entende? E às vezes, por que nós não fazemos isso? Nós queremos o quê? Aceitação nos ambientes. Ou seja, então eu não posso dar uma opinião aqui diferente porque eu tenho que ser aceito aqui nesse ambiente. Ah, eu não posso fazer isso aí, você vai se diminuindo, você vai deslocando, você vai se anulando. Para quê? Para ser aceito. E aí, eu costumo dizer que nos meus treinamentos, o que eu faço com as pessoas? Ó, tá na hora primeiro de nós fazermos o quê? Fazer igual o cachorro macho vira-lata. Ele demarca o território dele fazendo xixi nos cantos, não é verdade? Eu costumo dizer, está na hora de nós posicionarmos. Entende? Por quê? Porque o pouco que você acha que você sabe é muito para quem não sabe. Sim. Entende? Então, assim, todas as vezes eu fazia sempre um processo. Eu falava assim, eu não sei nada. O que eu vou ensinar? Eu não tô sabendo nada. Já me chamaram até de animador de plateia. Mas eu não tô nem aí, porque eu costumo dizer que agora eu me posiciono, porque os resultados que eu tô obtendo, tanto para empresários e quanto para colaboradores, e a mudança de mentalidade que é provocada, isso aí muda tudo. Muda o quê? Performance, muda faturamento, muda comunicação, muda posicionamento, muda absolutamente tudo. Então, quando as pessoas falam, mas para que você está trabalhando com treinamento comportamental? Porque o comportamento muda tudo. Muda tudo. E a emoção, ela pode te levar pro topo, pode te levar. Exatamente. Derrubar, né? Eu tava até refletindo sobre isso aqui. Eu tenho uma raiz, assim, de dificuldade de entender que o que eu sei pode ser importante pra alguém. E aí, cara, uma vez eu fiquei pensando nisso, até conversei com a Tamires sobre isso há um tempo. Eu falei, gente, mas eu me acho tão burro, velho. Porque eu fico pensando com a minha própria cabeça. E aí, dentro da minha própria cabeça, eu comparo o que eu era ontem pro que eu sou hoje. Eu não consigo comparar o que os outros pensam. E isso é muito importante, porque eu vejo que tem muitas pessoas que estão travados nesse mesmo bloqueio, nesse mesmo paradigma, né? Nessa mesma parede. Ela olha para ela mesma e ela não consegue ter a humildade de mudar o chão, a altura do chão. De vez em quando você vai ter que se equiparar às pessoas ao qual você precisa se relacionar, ao ambiente que você está. E quando eu comecei a fazer isso, eu falei assim, cara, realmente aqui eu já conheço. Aqui eu já ouvi falar, aqui eu consigo trazer informações, eu consigo, claro, absorver e compartilhar. Mas eu levei um tempo para poder mudar essa característica minha, assim. De vez em quando eu me pego assim, eu falei, gente, mas eu não me acho inteligente, eu me acho esforçado, mas é porque eu tô comparando a minha mente com a minha mente. E aí parece pouco mesmo, né? Porque eu sou apaixonado por aprendizado. Então, eu acho que eu li pouco, eu acho que eu absorvi pouco, eu acho que eu estudei pouco.
E aí eu fico fazendo essa comparação. Então, se você aí faz a mesma coisa, reflita sobre isso, né? Sim. Tenta entender. Isso aí que o Fabiano falou é genial para mim, até anotei aqui. Você vai precisar, de fato, entender que tudo que você tem é suficiente para alguém. Às vezes não é suficiente para você. Às vezes você tá em outro nível, né? Às vezes a vida já permitiu você, já te deu a oportunidade de estar em outro nível, mas às vezes tem alguém que tá precisando daquela palavra que você tá guardando. Problemas emocionais, ou traumas emocionais, ou senso de incapacidade, ou comparação, existe isso desde a origem. Quando Josué foi chamado por Deus, e aqui eu trago o livro milenar aqui à mesa, ele falou, não, mas eu? Como que eu vou fazer isso? Gideão? Eu sou o menor da minha tribo, eu vou libertar Israel. Aí, o que Deus falava? Não, e ainda tem uma coisa. Você vai lutar contra 130 mil, mas é só com 300. Como? Né? Então, assim, isso é um comando muito claro, porque nós acreditamos, nós sabemos, respeitando a religião, que você que está nos assistindo, toda religião, a gente sabe que há algo maior. E há um comando dado para cada um de nós. E esse algo maior, ele sempre enxerga uma capacidade maior do que aquela que nós temos. Sim. E há um comando lá atrás também, que eu tenho que falar aqui agora, e ele fala muito sobre a questão do conhecimento, que é a parábola dos talentos. Naquele contexto, a parábola dos talentos, ela vai falar de dinheiro, mas não é só dinheiro que ele queria falar ali, existem várias interpretações. Mas uma questão tinha um servo que recebeu 1 talento, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 5. Certo? O que tinha 5 multiplicou para 10, o que tinha 2 multiplicou para 4, e o que tinha 1 ficou com medo e enterrou. Então, o que eu entendo hoje? Que o conhecimento, ele precisa ser multiplicado. Então, hoje, eu tenho que tirar os meus medos e os meus traumas. Eu tô aqui no MargenCast hoje, ai meu Deus, como que eu vou me importar? Não, eu preciso falar alguma coisa, eu preciso falar algo. Expor alguma coisa. Uhum. Por quê? Porque isso pode estar ajudando alguém. Porque a grande questão se você pega um em terra, sabe qual a resposta que você vai ter do universo, vamos chamar assim? Servo injusto e infiel. Até o pouco que você tinha, você não... Então, eu faço uma comparação assim. Se você sabe fritar um ovo e você não ensina você fritar um ovo para alguém, não é pouco. É pouco, mas você não foi fiel no pouco. Agora, quando você sabe algo, por mais simples que seja, que você consegue multiplicar isso, o que acontece? Servo justo e fiel. Você foi fiel no pouco e no muito eu te coloco. Então, quando eu entendo essas coisas e isso causa uma disruptura na nossa mente, o que acontece? Eu vou comemorar minhas pequenas conquistas. Eu vou comemorar diferente, eu vou fazer diferente, eu vou vibrar. Eu consegui passar algo para você, eu vou comemorar com isso. E aí a gente começa a ter reações diferentes. E isso aí afeta, vamos trazer para o dia de hoje, no nosso emocional. Olha só. Interessante, né? Muito. E aí você começa a produzir resultados diferentes com pequenas ações. Sabe qual que é o grande problema? É que a gente quer resultados grandes em pouco tempo. E aí nós vamos, colher o quê? Frustrações. Quando nós ensinamos o nosso corpo, porque é uma briga, tá? A todo momento. Ensinando o nosso corpo a comemorar, a vibrar, entender que você pode ensinar, que você pode ser útil, entender que você pode provocar uma mudança na vida de alguém, por mais pequena que seja, automaticamente você está preparando para as grandes vitórias. Porque o dia que a grande vitória chegar, você não vai aprender, ela não chega, porque você não abriu o seu campo, porque você não comemorou as poucas, as pequenas, aquelas do dia a dia. Então, o que eu costumo dizer? Nós vamos terminar aqui o podcast e aí eu vou sair, eu vou comemorar, eu vou me bater no carro, eu vou me ativar. Por quê? Porque nós conseguimos. Sim. Deu certo. É uma conquista, né? Uma conquista. Por exemplo,
Às vezes é muito comum para alguns, mas nós não podemos deixar tudo na nossa vida virar normal, sendo que o nosso respirar, ele já é sobrenatural. A gente pode Poderoso, viver né? como se nada fosse um milagre ou como se tudo fosse Fosse um um milagre. milagre. Exatamente. Isso muda, né? Muda tudo. Muda todo o cenário. E, Fabiano, eu queria trazer um pouquinho sobre o multigerações, né? Você que é treinador de pessoas, Sim. né? Então, tem contato com pessoas de diferentes gerações, diferentes Sim. idades. Me pego pensando aqui, né? Nos meus pais, né? Nas relações de trabalho, tinha aquele medo, né? Do líder, do chefe, né? E hoje isso mudou. Hoje a gente tem pessoas de diferentes idades trabalhando juntas, né? Então nunca Sim. houve o encontro de tantas gerações em um mesmo tempo, Sim. né? E pessoas com diferentes expectativas, diferentes hábitos. Sim. Eu queria ver na sua perspectiva, né, de comportamento humano. Hoje, um líder que mostra vulnerabilidade, que traz ali a transparência, se abre, ele inspira ou ele afasta as pessoas? Ele inspira. Sabe o que eu vejo? Todos nós, olha só, perfeição só teve só uma pessoa na vida que foi perfeita. As outras estão sendo aperfeiçoadas todos os dias. Nós estamos sendo aperfeiçoados todos os dias. Então, quando nós expomos até mesmo as nossas vulnerabilidades, mas isso de uma maneira clara, eu costumo dizer assim, faça do limão uma limonada. Então, sim, se você consegue ter controle emocional dentro de uma vulnerabilidade, você consegue trazer equipe. Só que se você não tiver um controle emocional para isso, você pode estragar tudo, derrubar tudo. Então, assim, e para isso também, esse controle emocional, vamos dizer assim, te ajuda em todas as gerações. Porque eu sempre falo em todos os treinamentos meus, a tua verdade, ela tem que sempre sobressair. Porque se você mente, acaba com tudo. Então, se você tem um comportamento na tua empresa, independente da tua equipe, independente da idade, se você sempre trazer a tua verdade sempre, ali não tem erro. Ali vai dar certo. Então eu falo verdade sempre. Essa aí não tem discussão. Excelente. E faz diferença, né? Eu tenho essa dificuldade também de ver, né? Cara, será que eu demonstro fraqueza, né? Então você tem um desafio. Tem um desafio. Vamos trocar, ó, todas as vezes, ó, você que está assistindo aqui, todas as vezes que você falar difícil, dificuldade, vamos trocar por algo desafiador. Ótimo. Gosto Ok? disso. É melhor. Vamos Corrigir o lá. meu vocabulário. Adoro isso. E falando um pouco de trava que muitos empresários enfrentam, né? Hoje a gente vê pessoas que sabotam o próprio crescimento, né? Então tem pessoas Sim. ali que não conseguem crescer por falha pessoal, né? Eu acho que falha não é nem a melhor palavra. Olhando pessoas que estão na equipe, os colaboradores e os líderes e os empresários, né? Hoje, no que você tem visto aí nos treinamentos, tá todo mundo com as mesmas dificuldades? Ou hoje a gente consegue separar ali os níveis diferentes de dificuldades emocionais? Como que tem sido isso, né, no que você tem visto no dia a dia, nas pessoas com que você treina e ajuda? Perfeito. É o seguinte, existem vários níveis, né? Se a gente trazer isso primeiro para o lado pessoa, independente se é gestor ou se é funcionário, o que que acontece? Veja bem, eu ouvi a vida inteira que eu não podia trocar uma lâmpada, mas teve pessoas que apanharam por uma vida inteira, sofreram abusos por uma vida inteira. Então, existem níveis diferentes. Então, assim, já pegamos suicidas no nosso treinamento, entendeu? Teve pessoas que viraram e falaram assim, eu não tenho problema nenhum, porque parece que todo mundo aqui tem problema, e na verdade... Eu falo assim, se você acha que não tem problema, então seja agente de transformação na vida de quem está do teu lado. Uhum. Então, assim, o que que acontece? Precisa ser tratado primeiro de forma individual. Agora, o desafio do empreendedor, a gente sempre fala todos os dias, né? Se você não pensar em desistir pelo menos uma vez no dia, tá errado, né? Para quem é empreendedor. Mas, trazer a equipe, investir nas questões emocionais, entender cada pessoa, não tratar uma pessoa como um objeto,
porque ela tem sentimentos, isso precisa ser tratado, quer um resultado dela, o que ela gosta? Muitas vezes não é só salário, tá? Muitas vezes ela quer um reconhecimento, ela quer um bate-papo, ela quer um café. Então existem níveis, você precisa conhecer a tua equipe. Tem gente que enxerga reconhecimento com valores, tem gente que enxerga reconhecimento com café. Sim. Né? Tem gente que enxerga reconhecimento com um tempo. Então, qual é o desafio do empreendedor hoje? Primeiro, conhecer a equipe. Ser humilde para aprender. Porque muitas empresas hoje, eu tenho vários clientes, às vezes eu faço uma visita ou outra, e aí por ele estar numa posição de chefe, de líder, ele acha que ele sabe tudo e que ele não precisa pedir ajuda para ninguém. Então eu falo assim, ó, pedir ajuda, entender como você aplica métodos na tua empresa. Eu toda hora eu tô perguntando tudo para todo mundo. Eu tô aprendendo, que eu falo assim, que eu sou um bebê em gestão empresarial. Por quê? Porque a gente tem que aprender a todo momento. Então agora, se você entender que você sabe tudo, não, isso aqui é assim, não. Trocar experiência, tendo um grupo, pessoas, gestores que têm a mesma vivência sua. O que você fez para resolver isso? O que você fez? Ah, isso eu fiz assim, assim, assim. Então isso é importante. E também eu digo, para o profissional, pedir ajuda, buscar um treinamento, buscar desenvolvimento, buscar tudo isso, porque senão a gente não vai avançar. Sim. E aí a grande pergunta é, o que você fez hoje para você ir em busca daquilo que você deseja na tua vida? Qual foi o passo que você deu hoje? Qual foi o passo que você deu hoje? Em busca do teu sonho. Entende? Nós precisamos, porque o que move? No cemitério tá cheio de sonhos não realizados, CNPJs que não foram abertos, treinamentos que não foram iniciados. E aí, nós precisamos trazer esse choque de realidade mesmo? Por quê? Para falar assim, peraí, o que eu tô fazendo? Será que eu quero estar nessa mesma estatística? Então, existe toda essa questão que a pessoa também, ela precisa, às vezes, é igual você levar um susto. Quando você leva um susto, você já viu, quase bate o carro, o coração sai pela boca, aí você... Opa, não, agora eu preciso mudar. Então, é o que eu falo. Então, eu uso muito esse senso comparativo para a gente entender que a gente precisa avançar. Peça ajuda. Entenda que você é privilegiado. Entenda que você tem seus valores. Mas você também precisa trilhar o teu caminho, porque ninguém vai trilhar por você. Entende? Então, tanto como empreendedor, como funcionário, como pessoa em si, o que você tem feito para avançar naquilo que você deseja? Excelente. E tem falando um pouquinho, né, de avançar no que você deseja, né, o Eric, ele sempre fala muito da paz interior, né, e nessa ótica do empresário, né, muita gente perde a paz, né, como empresário, né, no seu negócio, ali no dia a dia, nos seus desafios, e eu acho que é algo comum, né, é algo comum. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre esse controle emocional, da rotina do dia a dia mesmo, né? Porque o que a gente sempre vê em imersões, em treinamentos, é que naquele momento existe uma grande transformação, né? E as pessoas sentem, internalizam aquilo, mas como trazer isso para o seu dia a dia? Como que eu Porque mudo? ali tem todo um ambiente, Tem um ambiente, né? Tem as exato. pessoas ali, Isso. já tá todo mundo com o coração mais aberto ali. Mas aí você chega lá naquela sala de trabalho, aquele monte de carranca lá, de cara fechada, cheio de tarefa para cumprir, e o gestor ali pressionando e tal. A gente sabe que o ambiente é outro, né? Como que a pessoa lida com essa, Como é que faz essa diferença, né? transformação no dia a dia? Quando nós estamos na imersão, eu costumo dizer que segunda e terça você tá voando, né? Tá todo motivado. Então, assim, você recebeu ali algo, um combustível. Agora a questão é como que você abastece isso diariamente. Então vai ter que ser com pílulas daquilo que você gosta. Então, dicas simples, coisas simples. Olha só, você não vai
deixar de trabalhar, você não vai deixar de fazer sua rotina, você não vai deixar de estar ali com as mesmas pessoas todos os dias, mas você pode ir mudando as coisas com o tempo. E isso é um processo. Eu costumo dizer que existe uma frase que fala assim: quem suporta o processo vive o propósito. Eu costumo dizer: quem respeita o processo vive o propósito, porque senão parece que é sofrido demais as coisas. E enxerga com uma ótica diferente. Então, o que que nós estamos fazendo ali? Tratando algumas coisas para você avançar. Depois, nós temos outros treinamentos para ajudar no dia a dia, né? Então, mas o que que acontece? Você precisa de ter uma educação, uma rotina, você precisa fazer coisas que você gosta. Você já percebeu que, às vezes, a gente fica assim, nossa, que saudade de assistir aquele filme que eu gosto? Porque você entra, você desconecta de tudo, entra naquela história e você acessa algo dentro de você, que você tá ali, se emociona e tal, dependendo do filme. Outras vezes você fica nervoso, mas é a forma que você gosta de estar. Então eu falo que nós precisamos trazer essa sensibilidade para o nosso dia a dia. Esse que é o desafio. Por quê? Porque nós entendemos que é muito corrido tudo. Então você faz várias coisas e no final você fala, eu fiz tanta coisa, mas parece que eu não fiz nada. Então eu falo, planejamento. Fazer sempre pitadas de coisas, de ações, de atividades que você gosta. A tua música, entendeu? Um vídeo motivacional ou algo nesse sentido, porque se você vê noticiário das 6 todos os dias, você não sai da tua casa. Mas existe outra máxima que eu também falo do livro milenar. Não conformeis com o padrão desse mundo, mas renovai-vos a vossa mente, para que você experimente a boa, perfeita vontade agradável de Deus. Ou seja, depende de você. Você precisa colocar pílulas no seu dia a dia daquilo que você gosta. Porque muitas vezes a gente chega numa imersão dessa, a imersão funciona como remédio, né? Resolve ali. Só que se você usar ela como vacina você não vê. Porque você não percebe que, eu tô com dor de cabeça, eu vou tomar um remédio, melhora. Só que se você fazer antes, prevenir antes, cuidar disso antes, entende? Muda o jogo. Muda o jogo, muda seus resultados, reflete em tudo. E pensamento positivo sempre. Vai dar bom, vai dar certo. Vamos lá, eu sou privilegiado, eu acordei hoje, eu tenho novas oportunidades, é segunda, é na segunda, é sexta, é domingo, é sábado, tudo. Então nós precisamos ter, só que isso é um treino, nós precisamos treinar. É igual ao amor, amor não é um sentimento, é uma escolha, não é? Você escolheu amar a Tamires, a Tamires escolheu amar o Eric. Se não fosse a escolha, tem dia que o casal dá vontade de um matar o outro, dependendo das decisões das coisas, não é verdade? Só que pela escolha do amor, você suporta algumas coisas. Permanece, exatamente. E aí o que acontece? Então nós precisamos ter essas escolhas. E outra máxima, ame o teu próximo como a ti mesmo. Só que se você estiver amando o próximo e não estiver amando você já feriu a regra. Anulou tudo. Louco isso, né? É louco isso, cara. E aí a gente fica pensando, mas é o ego. Não, mas é meu ego. Não é seu ego, não. Você tem muito mais para viver. Você tem muito mais resultados para gerar. Eu costumo dizer outra coisa que eu quero falar aqui para vocês. Eu falo assim, dá um jeito de progredir. Progride. Aí a pessoa fala assim, mas por que, Fabiano, você tá falando isso? Eu falo, progride e não atrapalha ninguém. Porque quando você progride, você cede teu espaço para alguém tá esperando a sua ação para ter um resultado diferente, alguém tá olhando você. Você é o livro que muitas pessoas leem. Né? As suas ações, ela determina tudo. Então, o que você tá gerando? Eu falo assim, se você não quer avançar,
Não atrapalhe as pessoas que querem, entendeu? Tipo assim, avança para as outras pessoas avançarem também. Lutar o bom combate, né? Estar em Exato. movimento, né? Tirar o peso morto do lugar, né? Exato. Acho interessante nisso que você falou, que teve muita gente já que me perguntou. Eu sempre fiz muito treinamento, muitas imersões e vou fazer muito ainda ao longo da minha vida. Inclusive fiz o IPL também do Fabiano, fiz o Você Pode Voar. Acho que nunca acaba isso. Isso é uma coisa que eu acho Não, importantíssima, Não né? acaba, não. Nós somos muitos dentro de nós mesmos. E a Boa. cada momento da vida você tem uma nova versão de você. E cada treinamento que a gente vai, a gente descobre uma versão da gente que a gente não tinha conhecido antes. Então as pessoas às vezes me perguntam assim, mas pra que fazer tanto treinamento? Pra que investir tanto assim, né? Pra que se colocar? Porque tem treinamentos que são pesados, são complexos, Sim. né? São difíceis. Teve muita coisa que eu tive que estudar, que eu tive que refletir sobre a minha vida e mexer em algumas casas de marimbondo, né? De você de vez em quando tomar uma picada. Exato. Só que eu sou a favor de que, cara, você tá respirando? Então tem o que mudar. Tá tudo certo. Vai lá, faz. Mas eu não gosto. Beleza, não faz, né? Mas o que não pode é você virar um peso morto, que é o que você acabou de dizer. Eu vejo que tem muitas pessoas que ficam julgando a vida do outro. Eu fui fazer Legendários, agora o Legendário tá hypado, né? Todo mundo ou ama ou odeia, né? Todo mundo falando disso e tal. Cara, pra mim foi uma experiência maravilhosa. E é o que eu posso dizer. Eu não sei o que foi pro outro ou o que será pro outro. Eu sei que pra mim foi uma experiência maravilhosa. Se eu pudesse, eu faria de novo. Eu tive encontros comigo mesmo e com Deus ali que eu não tive em nenhum outro lugar. Agora, você gosta, não gosta? Eu acho que as pessoas têm que parar e entender que não é sobre estar certo e estar errado. Gostar e não gostar. É sobre quem você é enquanto você esteve lá. Uma coisa que você falou que foi muito importante é que o ser humano é um ser de estado. Qual é o seu estado naquele momento que você se colocou? Que você se propiciou a participar, a experimentar. E aí quando você estiver lá, cara, esteja lá. Qual é o sentido de você estar em um lugar que lá sua mente não está? Não faz sentido nenhum. Então você precisa parar para refletir dessa forma. E eu tenho certeza que esses treinamentos eles vão ser desafios. Sim. E vai ser bom, cara. Você vai encontrar uma versão diferente de você. Eu lembro a primeira vez que eu fui andar de tirolesa, o medo que eu tinha de altura, cara. Que loucura que era aquele negócio. Aquele negócio me deixava louco. E hoje eu tenho vontade de fazer mais vezes. Porque eu encontrei uma versão diferente de mim que venceu aquele medo. E essa versão de mim que vence o medo é mais forte do que a versão que eu costumo utilizar. Entende? Então as pessoas precisam se colocar em momentos de desconforto. Se você está achando que treinamento emocional não é para você, você já tem um caminho. Você já tem uma dica. Tem algo aí que você precisa ver, que você precisa conhecer, que ninguém vai ser capaz de te dizer como será. Só você mesmo. Não, eu falo, esteja onde os teus pés estão. Porque muitas vezes nós estamos fazendo várias ações, pensando no dia de amanhã, ou lamentando o que passou. Você não tem como mudar o teu passado, mas você tem como projetar um futuro diferente, fazendo o presente. Você gosta de ganhar presente? Vocês gostam de ganhar presente? Sim. Por isso que o presente chama-se presente. Olha só. Excelente. Por quê? Porque é a dádiva que você tem. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos, né? Mas você sabe que o que você está vivendo agora. A felicidade, ela não é um destino final. Ela é o caminho. Pessoas passam a vida inteira procurando a felicidade. O dia que encontram, morre. Se você perguntar hoje para uma pessoa que está no leito de morte, o que ela queria? Você acha que ela queria dinheiro? Com certeza não. Ela só vai falar uma coisa: tempo. Queria mais tempo. Todos os dias são depositados na nossa conta bancária 86.400 segundos. Toda meia-noite ele zera e é depositado de novo, independente se você usou ou não. A grande questão é, um dia os depósitos vão parar de cair. Essa é a verdade. E aí? Então, assim, quando
você começa a ter essa percepção, você entende que você não é um pedaço de matéria ocupando um lugar no espaço. Porque se o propósito fosse só esse, então ocupa lá no cemitério. Mas não é. Faz sentido. Gente, a gente está caminhando aqui para o encerramento do episódio. A gente teve uma verdadeira aula de vida aqui com o Fabiano. Vamos fazer assim, Eric. Ó. Você vai ter que... Você vai ter que fazer a parte 2. E aí, Fabiano, dentro de tudo que você falou, resume pra gente uma dica-chave, né? Se você pudesse falar hoje para o empresário, para a pessoa que está ali sentindo que algo está travando, né? Ela tem uma trava emocional, tem alguma trava de vida. Qual que seria a dica que você daria para essa pessoa? Procure sempre sair da tua zona de conforto em primeiro lugar, porque é lá que as coisas acontecem. O teu medo é a menor distância para o teu sucesso. Então, receber um convite para ir para um treinamento, para desenvolver, para alguma coisa, avança. Porque é ali que você vai encontrar pessoas, contatos, ferramentas que vão em direção àquilo que você deseja. A escolha, ela é sua. Ou seja, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei. Quem fala isso é o mestre. O mestre bate a porta, mas quem tem que abrir somos nós. Então abra a porta para você viver um mundo de possibilidades. Porque você pode e tem forças e pode muito mais do que você imagina. Muito bom. E a última pergunta que eu faço para você é uma pergunta que a gente tem como prática de encerramento dos nossos episódios para você, Fabiano, uma empresa lucrativa é aquela empresa que? Aquela empresa que acredita nas pessoas, em primeiro lugar, que desenvolve as pessoas e que, acima de tudo, o gestor sempre vai em busca daquilo que ele deseja. Eu costumo dizer assim, nós estamos falando de empresas lucrativas, mas qual é a tua intuição? Siga sempre a intuição do empresário e o coração. E junto com os números, você cria um avanço. Bom, obrigado pela sua participação. A gente quer dar para você um presente de agradecimento, nosso presente do Margem Cash, o Eric vai te entregar. Enquanto o Eric pega, se você puder falar onde que as pessoas podem te encontrar e saber mais sobre o método, Você Pode Voar. Ó, o método Você Pode Voar vai acontecer agora, dia 30 e 31 de maio. Então, portanto, você que deseja dedicar um tempo exclusivo para você e descobrir essa força que você tem dentro de você, estou te esperando. 30 e 31 de maio. Minhas redes sociais, sou Fabiano Alves e você, pode, voar. Pode nos chamar lá, que nós daremos todas as informações. Muito obrigado, meu Deus! Olha só. Que isso, hein? Ó, a multidão. Olha a multidão de pessoas. A multidão. O chat GPT, mais uma vez, realizando nossos quadrinhos. Quando você une as inteligências emocionais e artificiais e utiliza sempre da melhor forma, você obtém um melhor resultado. Você não pode desprezar a tecnologia, mas também você não pode desprezar as pessoas. Tem muita gente falando isso, né? Vamos trocar as pessoas por inteligência artificial. Não é por aí, né? Gente, posso confessar, tá longe disso ainda. Vai se capacitando aí que vai nascer. Ó, podem procurar o Fabiano, gente. Eu já fiz tanto o IPL quanto Você Pode Voar e é muito bom. Acho que gera muita reflexão. É um network muito bom também. Eu acho que você tá num ambiente onde as pessoas querem mudar, onde as pessoas querem se descobrir, as pessoas querem resolver os seus desafios. E isso é muito importante, né? Esteja em ambientes onde todo mundo aceita e reconhece que tem desafios para ser alterado. Porque com certeza esse ambiente, ele muda muito a vida da gente. Né? Muda. E tem projeto novo aí. Fazendo convite para vocês. Coisa em boa. novembro de 2027, estaremos levando 20 pessoas
para fazer um treinamento de palestrante internacional. Nós vamos para o Egito com essas pessoas. Que legal. Já é um pré-lançamento aqui, que já vai ser lançado na semana que vem, mas eu já estou adiantando. Então, para quem Novembro 26. Novembro 27. 27. Isso, nós estamos preparando tudo. Nós vamos passar por Marrocos e vamos para o Egito. E lá nós vamos, além da questão cultural do conhecimento, cultural também, uma imersão cultural. Nós vamos ter também o treinamento e você vai ter a oportunidade de palestrar internacionalmente. Eita. E nós vamos preparar e produzir todo o teu material da tua palestra lá também, para você utilizar nas suas redes. Legal. Aí sim. Muito bom. Então é isso, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês gostem desse episódio. Pra gente, com certeza, foi uma mudança de paradigmas aqui. Com certeza, muitas anotações e muito estudo. Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo episódio. Obrigada.